Olá, nobríssimos alunos e nossa Teologia de Refúgio, muito bom poder estarmos com vocês mais uma vez para uma aula. E agora, um momento marcante de nossa teologia, vamos trabalhar Teologia Sistemática 4. Nesta oportunidade, vamos ver mais duas disciplinas extremamente importantes para o nosso aprendizado e crescimento para a glória de Jesus. Nesse nosso livro, nós vamos ver mais duas disciplinas que estão separadas em 5 aulas. Nós vamos ver 3 aulas de eclesiologia e as nossas 2 últimas aulas serão aulas de igreja e a sua missão, mais um tratado missiológico para a glória de Deus. Então, nesse primeiro momento, 3 aulas de eclesiologia, aprender alguma coisa a respeito da igreja, os fundamentos da igreja, a confissão da igreja, a essência da igreja, o mistério de Cristo, oculto num período significativo de tempo, mas então por fim revelado, que é a igreja. Então, muito bom poder estar falando com vocês. Vamos juntos aprender algumas coisas aqui. Quero trazer uma visão panorâmica e presencialmente a gente trabalha os tópicos de forma mais próxima, mais intensa para a glória de Jesus, ok? Quem tem a sua lição, por gentileza, abra na página 9, Eclesiologia, Doutrina da Igreja. Nosso cafezinho, para a glória de Deus, vamos lá? A Igreja do Senhor Jesus jamais perdeu a sua relevância histórica. Não obstante as frustradas e constantes tentativas perpetradas pelo inimigo para destruí-la através dos tempos. Ainda hoje, cerca de 2000 anos, após a sua inauguração no Pentecostes, suas fronteiras continuam em expansão através do mundo, suportando todos os ventos contrários e cumprindo a missão para a qual foi estabelecida. A Igreja, certamente, em todo o seu nascimento, desenvolvimento e, por fim, triunfo, sempre esteve debaixo de muita luta, de muita oposição e de muita adversidade. Historicamente, para boa parte dos teólogos e educadores cristãos, a igreja nasce em Pentecostes, na ocasião de Atos, capítulo de número 2. De lá para cá, a igreja sempre vivenciou batalhas constantes, oposições de todo o império das trevas, com o intuito de desvirtuá-la, com o intuito de destruí-la, arrancando a essência e principalmente a sua identidade. Nós vamos entender, já dizia alguns, que o maior milagre na história, na face da terra, é a existência da igreja. A igreja constitui um dos grandes milagres operados por Deus nos dias atuais. A preservação da igreja, a preservação da Bíblia e muitos outros elementos mostram e evidenciam que Deus existe e guarda e zela para o seu povo. Então, a gente vai perceber que mais de 2000 anos de história foram 2000 anos de uma batalha travada, de uma batalha intensa, mas que o sustentador e figura basilar da igreja tem mantido a sua igreja debaixo das suas poderosas mãos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Página 10, vamos trabalhar um pouquinho introdutoriamente a questão da doutrina da eclesiologia, entender as questões, entender um pouco mais da sua origem, a igreja como projeto, quais os seus principais fundamentos, são os assuntos que nós vamos nos ater nesta primeira aula. Lembrando que o autor reserva aqui 3 aulas para trabalhar eclesiologia, essa doutrina tão importante e fundamental para o seu crescimento. Introdução à eclesiologia. Como explicar a força e a permanência de uma instituição como a igreja, que contraria toda a lógica daqueles que trabalham contra ela? Como conseguiu transpor adversidades que, em circunstâncias comuns, teriam sido a sua própria sepultura? Que força a mantém viva e atuante em meio de uma sociedade relativista e secularizada? Que esperança fortaleceu a fé daqueles que, ao longo da história, foram torturados e mortos por não negarem a sua fé em Cristo e servirem de esteio para a fé invicta dos futuros cristãos? O segredo está em sua origem. Apesar de sua constituição humana, tem procedência divina, pois foi estabelecida pelo próprio Deus, que a sustenta e fez com que tudo quanto projetou para ela em sua trajetória se realize. Queridos, como nós havíamos dito num gancho anterior,
a igreja, sem sombra de dúvida, é uma forma de dizer de maneira pública e declarada que Deus existe. A igreja, a preservação desta, é um grande milagre. Uma igreja que se opõe a um sistema relativista, onde se perde a noção do que é verdadeiro e do que é falso, do que é certo e do que é correto. Essa igreja aqui que se constitui um baluarte da fé, pregando uma mola propulsora que funciona como uma engrenagem perfeita, com o intuito de pregar o Evangelho, manifestar o nome de Cristo a todas as nações. Esse corpo místico que foi se desenvolvendo, principalmente pela força interna que rege esse corpo místico, que é a presença poderosa do Espírito Santo. Então, de base, principalmente dessas marcas, uma das marcas intrínsecas desta igreja é a presença poderosa do Espírito de Deus dentro dela, faz com que ela triunfe, faz com que ela mantenha sua fé em meio a uma sociedade extremamente opositora aos valores morais e cristãos, a uma sociedade relativista, secularizada, pautada principalmente em conceitos seculares, materiais, como uma instituição. Ela permanece fiel e constante, viva, diante de um ambiente de extrema oposição, como foram nas arenas romanas, onde rasgavam os crentes. Os crentes eram tidos como esteio deste mundo, os crentes que eram vituperados, torturados, mortos por conta de sua fé. Como justificar uma permanência de uma instituição que sempre esteve em oposição ao sistema desse mundo e esse mundo tentando de todas as formas brecar esta igreja? Qual é o segredo dessa, podemos dizer assim, deste fenômeno chamado igreja? Então, nós passamos a entender que a igreja sempre foi um objeto de oposição dos secularistas, dos mundanos, dos opositores, rasgando os cristãos nas arenas, em inúmeras cruzadas e incursões dos seus inimigos, matando literalmente os crentes, trazendo o fio da espada, dor, tortura, perseguição, principalmente dentro do Império Romano, e essas perseguições se multiplicam no decorrer da história. E como manifestar e como atestar sua existência num ambiente tão hostil como esse? Então, é o que nós vemos aqui. O segredo está em sua origem. Essa igreja é projetada em Deus. É Deus quem a projeta, é Deus que se faz presente no seio dela, de modo que a torna forte, poderosa, para a glória de Jesus Cristo. Então, a essência da existência da igreja repousa no fato inamovível: Deus está no meio dela, como já dizia o autor no livro dos Salmos, o Cântico dos Judeus. Deus está no meio dela e não será abalada. A igreja como um projeto de Deus. Página 11, nós vamos entender que a igreja é um projeto de Deus. A igreja foi desde a eternidade, concebida na mente de Deus. Isto por si só explica a sua peculiar natureza como povo adquirido, que não se verga diante das pressões do mundo. Tal como engenheiro sobre a prancha, para usar uma linguagem adequada ao nosso conhecimento, Deus a projetou em toda a sua dimensão divina e histórica, prevendo cada detalhe desde a sua concepção até a sua inaugurada no dia de Pentecostes, para daí seguir sua trajetória através dos tempos. Então, a igreja não é um acidente. Muitas das vezes as pessoas dizem e leem, principalmente o Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim: Deus, e ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. É bem verdade que Cristo veio inicialmente para os judeus. Mas quando os judeus eles rejeitam essa tão grande salvação, alguém vai dizer assim: aí a igreja entra em cena, aí a igreja passa a existir. Portanto, para alguns, a existência da igreja se dá por conta da rejeição de Israel. Se porventura Israel não rejeitasse o seu Messias, certamente a igreja não existiria. Eu, particularmente, não coaduno dessa ideia e nem desse ponto de vista. Por quê? Porque a igreja é um projeto de Deus desde a eternidade.
Deus projetou a igreja. No momento onde nem o tempo Cronos que nós estamos vivenciando, ele existia, talvez num tempo longínquo, distante, desconhecido de nós, como o Kairos, onde só existia a Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, certamente a igreja já estava no projeto de Deus. A igreja já era uma realidade futura e que, independente da aceitação ou não da nação de Israel, certamente a morte expiatória de Cristo Jesus reuniria, traria para si um povo, independentemente de língua, de nação e de raça, constituindo um povo eleito e não apenas o povo judeu. A forma como isso vem desencadear historicamente é aquela que conhecemos. Judeus rejeitam a Cristo, então o evangelho ganha esse tom. Ele sai de um tom de exclusividade e entra num tom de amplitude, de universalidade. O evangelho não é específico, o evangelho não é exclusivista, muito pelo contrário, o evangelho é inclusivo. Ele aceita pessoas de todos os povos, todas as línguas e todas as nações. É por isso que, sabiamente, o nobríssimo apóstolo Paulo diz: e Deus faz de todas as nações um único povo. Isto é igreja. Igreja é projeto de Deus, não que desenvolveu no decorrer da história, mas que surgiu dentro da história, mas é um projeto de Deus traçado desde a eternidade. Vamos entender um pouquinho essa definição. A gente fala muito de igreja, mas o que vem a ser igreja? O vocábulo igreja se traduz do grego eclésia ou eclesia e significa os chamados para fora, para constituir um agrupamento de pessoas compromissados com Cristo e a proclamação do seu evangelho na terra. Então, eclesia, do grego, é a primeira vez que a ocorrência ela aparece no Novo Testamento, denominando igreja, é eclesia, cujo significado é chamados ou tirados, algumas expressões que até diz arrancados para fora. Este é o significado etimológico, da etimologia eclesia, que nós traduzimos por igreja. Portanto, chamados para fora, atraídos para fora, arrancados para fora, é o significado da igreja. E quem é a igreja? Todos aqueles que se sentem amalgamados, irmanados, untados com Cristo, crendo no seu sacrifício e na suficiência do seu amor e de sua graça. Então, é a este grupo específico que etimologicamente foram arrancados para fora, nós denominamos de igreja. O termo correspondente no hebraico a kahal. Kahal reportando-se à congregação do povo de Israel, constituído para adorá-lo em meio às nações pagãs. Então, tanto dentro do Antigo quanto no Novo Testamento, isto é, tanto dentro de um conceito hebraico como dentro de um conceito grego, duas traduções da Bíblia Sagrada, o Antigo em hebraico e o Novo Testamento no grego, as duas expressões, tanto kahal como eclesia, remetem-nos a um conceito de agrupamento, pessoas que saíram, deslocaram-se de um ponto para o outro e que estas pessoas agora estão agrupadas com um propósito específico. Isso é igreja. Pessoas agrupadas com um propósito específico, com a missão muito bem definida, a estes nós o chamamos de igreja. A palavra igreja indica o propósito para o qual Deus estabeleceu este projeto. Perceba que na essência, na etimologia da palavra igreja, está englobado o propósito. Qual é o propósito? Arrancados para fora. A igreja, ela não se processa nas quatro paredes. Muitas das vezes, os cultos ou culto de adoração a Deus se processa em quatro paredes. Agora, a igreja viva, poderosa, intensa, o corpo místico de Cristo, a chamada igreja como organismo, e a gente vai ver isso, a igreja ela possui duas facetas distintas. Uma igreja, nós precisamos conceber igreja como organismo e igreja como organização.
A igreja como organização, ela tem nome, ela é chamada por denominação, ela tem um CNPJ, ela está alocada em um determinado endereço, ela tem os seus RI, seus regulamentos internos, ela paga os seus impostos, enfim. Agora a igreja, organismo é diferente, é um corpo místico de Cristo. Esta igreja não tem denominação, essa igreja não tem uma localidade definida, essa igreja tem uma pátria futura nos céus, essa igreja possui uma missão e está plena e ativa em todos os lugares por onde ela anda e por onde ela passa. Então todos nós, juntos, esses milhões de membros se associam, estão juntos, agrupados, lembra? Eclesia, agrupamento. Então eles se agrupam não dentro da igreja, eles se agrupam neste mesmo movimento de fé, de crença, de propósitos específicos, de apontar, manifestar o nome de Cristo. Então é este grupo que se incorporam um ao outro no sentido de dar volume, nós chamamos de igreja. E esta igreja tem um propósito, e o propósito está na definição do seu nome, chamados para fora. Dá um conceito de evangelização, de missão, de proclamação, de disseminação do reino. A igreja não foi feita para ficar circunscrita a um quadrilátero de alvenaria, não. A igreja é um projeto de Deus, ela é dinâmica, ela é viva, ela é intensa, ela irradia luz e vida aos que estão cansados em trevas e perdidos na escuridão e na morte do pecado, ok? Então, não se reporta especificamente a esta ou aquela denominação, nem as suas estruturas em si mesma, mas o povo de Deus espalhado sobre toda a terra, em todas as épocas, isto nós chamamos de corpo místico de Cristo. Lembra? Existe a igreja organismo e a igreja organizada. Igreja organizada é aquela que tem CPF, tem um nome, nós a chamamos de denominação, por isso que no Brasil e no mundo há inúmeras denominações tradicionais, pentecostais. Essas fazem parte do corpo orgânico de Cristo. Tá? Agora, o organismo de Cristo é diferente. São as mais distintos milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo afora, que creem e estão untados, amalgamados a um único propósito e a uma única pessoa, a saber, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo sua carta a Efésios, aliás, a carta aos Efésios é a carta da igreja. A carta aos Efésios é um tratado de eclesiologia, porque assim como nós vamos perceber que Paulo aborda muito o tema da justificação, a soteriologia está presente na carta aos Romanos, assim a carta do apóstolo Paulo aos Efésios é um tratado de eclesiologia. Ali mostra o fundamento, a igreja como um fundamento, a igreja como um segredo, a igreja como um mistério oculto em Deus, a igreja com as suas múltiplas tarefas e funcionalidades. Então, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Efésios é, sem sombra de dúvida, o maior tratado eclesiológico do Novo Testamento. Anote isso aí, isso é importante, tá bom? E é dentro da carta de Efésios que a gente vai ver Paulo falando e descrevendo, desenvolvendo ali uma interpretação bíblica, mostrando que lá no capítulo 3, como ele enxerga a igreja, e ele vai dizer que a igreja era um projeto oculto do mistério de Deus. Queridos, olha essa riqueza. A igreja é fruto de um mistério de Deus. E Paulo explica isso aqui lá no capítulo de número 3. Vamos lá? O texto de Efésios 3, 1 a 12, descreve a dimensão desse projeto no passado como um mistério oculto em Deus. Em tradução teológica, o termo em apreço se reporta aos segredos revelados, propósitos ocultos dos homens por longas eras, mas que foram finalmente descortinados por meio da revelação divina. Olha que riqueza de definição de mistérios de Deus. O apóstolo alude 3 vezes a expressão na mesma passagem com o mesmo significado. Paulo se encarrega de definir o tal projeto divino como um ato de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, e conclui o seu raciocínio afirmando tratar-se também dos gentios,
como co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. O termo em questão implica que Deus estabeleceu desde a eternidade um projeto cujo ápice da história só terá sentido mediante a encarnação do Verbo, já ocorrido no passado, conforme João 1,14, estabelecendo o divisor entre o antigo e o novo pacto, bem como as bases para a ação presente da igreja. Isso porque a morte do Cordeiro, que dá origem à existência da Eclésia, foi também prevista na mente de Deus antes que o mundo fosse criado. Por outro lado, o fato da igreja ter estado oculta no mistério de Deus implica os seguintes desdobramentos. Vamos ver isso depois. Queridos, olha isso. A igreja é um mistério. Mistério esse revelado. E passa a ser revelado uma vez que Cristo torna, através do seu sacrifício. É por isso que existe uma conexão muito grande entre existência da igreja e sacrifício de Cristo. Porque a igreja só passa a existir a partir do sacrifício de Cristo. Porque quando Cristo, nós falamos isso na aula passada, na última aula de soteriologia, quando ele morre na cruz do Calvário, ele resgata, lembra dessa expressão? Redenção, resgate. Então, quando Cristo, ele resgata um povo para si, e aí é o que Paulo chama, ele torna a congregar a si. Que é isso? Cristo, ele atrai um povo na sua morte. Aleluia. Na morte de Cristo, ele atrai pessoas a ele, e que vem através da crença de uma morte substitutiva, cujo a essência dessa morte foi em prol do pagamento de uma dívida. Então essas pessoas são atraídas. O apóstolo Paulo usa uma expressão linda. Essas pessoas, elas são como que torna a congregar em Cristo. Elas se congregam em Cristo. Isso implica dizer, congregam em torno de Cristo, da pessoa de Cristo, da vontade de Cristo. Então Cristo, quando ele morre, ele atrai pessoas, e essas pessoas passam a ser chamadas de igreja. É essas pessoas que são a igreja. A igreja não é denominação A e denominação B. O que é e quem são aqueles que fazem parte da igreja? Igreja é um organismo, é um mistério oculto. É um mistério oculto que no decorrer da história foi revelado e que nós podemos entender que ela está subdividida em duas facetas diferentes. A igreja como organismo e a igreja como organização. Organismo é o corpo místico, organização é o corpo denominacional, tá? E o que essas pessoas creem? Essas pessoas creem na autenticidade, no valor, na essência do sacrifício de Cristo Jesus. E uma vez que todos esses desdobramentos eles vão acontecendo, essas pessoas, então, elas se congregam a Cristo, elas se tornam para Cristo mediante seu sacrifício. E aí surge o boom, chamada igreja. Tá? É um mistério que esteve oculto durante os anos, mas no momento, no ápice da história, tornou a revelar-se, fruto da morte expiatória de Cristo Jesus. Sem a morte de Cristo não há igreja. Tá? A igreja faz parte da obra expiatória de Cristo Jesus. Ok? Por isso que essencialmente se concebe igreja. Igreja é aquela que está reunida em torno de Cristo. Nós tínhamos a antiga congregação de Israel, que era o povo de Deus, que foi chamado numa antiga aliança, cujo os elementos da aliança se distinguem dos elementos da graça, porque era a dispensação da lei, mas eclésia, ou eclesia, igreja, o conceito de um grupo de pessoas que foram compradas e redimidas e que foram atraídas por ele, está no Novo Testamento. Esta é a igreja perfeita de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok? Então a gente precisa entender aqui, como nós fechamos o argumento dizendo o fato da igreja ter estado oculta no mistério de Deus. Olha isso, Deus tinha um mistério, tá? E nesse mistério estava inserida a igreja, mas que no tempo certo foi então revelado. E isso implica em alguns desdobramentos. Quais são esses desdobramentos? Vamos citar pelo menos 3. Primeiro, não obstante a linearidade da história, ou seja, uma história linear, é uma história constante, é uma história com desenvolvimentos cronológicos, e os seus movimentos aparentemente cíclicos, tá? Ela é uma história linear,
tem um começo, meio e fim, mas ao mesmo tempo as narrativas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, mostram que essas narrativas têm uma linearidade, mas também tem um comportamento cíclico, repete-se o ciclo de tempos e tempos, de épocas em épocas, ainda que não seja de fato todos os eventos bíblicos, tá? Nesse comportamento cíclico, desde os primórdios da raça humana, contribuíram para a chegada do momento da revelação do mistério em Cristo. Então percebam, todos os eventos narrados, descritos, tanto no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, mostra, aponta, evidencia que o mistério de Deus oculto ele vai se revelar, ou ele ia se revelar em algum momento, ok? Então perceba que esta é uma forma de entendermos que esse mistério ele teve um ápice de sua revelação. E qual foi? A morte expiatória de Cristo Jesus, e que a partir daí Cristo torna a congregar muitas pessoas em torno de si, e essas pessoas congregando em torno de si denominamos de igreja. Página 13. Mesmo em situações nas quais o livre-arbítrio do homem o tenha levado a tomar atitudes em absoluto antagonismo contra o plano de Deus, criando circunstâncias que pareciam acabar de vez com a possibilidade do divino projeto vir à existência, o Altíssimo agiu soberanamente através delas às circunstâncias para que o seu propósito não fosse frustrado. Percebe? Deus tem um propósito. E tem propósitos de Deus que ninguém, jamais, ninguém pode obstruí-lo. É óbvio que nós estamos falando de salvação, e lembra que nós falamos na aula passada sobre sinergismo e monergismo. Se você não lembra, volta lá na última aula, que você vai entender um pouquinho essa questão da salvação, se o homem coopera, se o homem não coopera, se é Deus que determina ou se é o homem que aceita. Lembra essas questões aí que nós trabalhamos, calvinismo, arminianismo. Mas perceba, irmãos, mesmo que um homem, às vezes, muitas vezes, fazendo uso do seu livre-arbítrio, da sua livre agência, ou livre escolha, o propósito de Deus de trazer um povo em torno de si não foi alterado e não foi frustrado. Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano, Deus tinha um mistério oculto desde a eternidade. Esse mistério se chamava igreja, e no tempo certo esse mistério se revelou, mesmo que através dos aspectos cíclicos da história, mesmo que muitos homens tentaram de todas as formas obstruir esse processo por fim veio a cabo, deu existência e revelou-nos este elemento glorioso na história que é a existência da igreja, tá? Então esse é um aspecto extremamente importante que o autor faz questão de ressaltar. Terceiro, os profetas do Antigo Testamento vaticinaram um tempo de graça no mundo, que é o tempo da igreja, sem que eles mesmos tivessem noção exata de como seria essa indivisível manifestação da graça divina. Anteviram a revelação do mistério à igreja, mas não puderam discerni-lo. Então, os profetas do Antigo Testamento anteviram, profetizaram, falaram a respeito de um povo que Deus traria para si, congregaria para si, um povo único de todas as raças, línguas, tribos e nações. Deus tornaria, Cristo atrairia essas pessoas em torno de si, e os profetas falavam disso, mas não tinham noção do que eles estavam falando, e que certamente não passava em suas cabeças, em sua mente, em que Cristo ali, ou Deus na pessoa do Espírito Santo, estava inspirando-os a falar a respeito desse mistério oculto por muitos anos, mas que no momento certo da história ele veio a ser revelado, que é a igreja. Então, a igreja é um projeto que é revelado aos homens, tá? A igreja ela se torna um objeto de revelação de Deus, ela mostra, ela aponta, ela evidencia a Deus, ela é um projeto com inúmeras riquezas incompreensíveis, tá? Então Deus através da igreja se revela nela como? Revela nela através da presença do Espírito Santo na vida dela, revela na vida dessa igreja dando-lhes a palavra, que é poderosa, que é intensa, que restaura, que cura. Então Deus ele se revela através da igreja. A igreja tem uma missão na terra, e a missão da terra é revelar o caráter, a pessoa e a obra de Cristo Jesus, ok? Então isto é sobre modo importante, é de fato crucial na história de todos os homens, que a igreja é o elemento revelado de Deus aqui na terra, a fim de trazer o arrependimento a todos aqueles que estavam perdidos e destituídos de vida para a glória de Jesus Cristo, ok?
nós vamos entender, e nessa parte 2, sempre trabalhando esse aspecto de projeto, a igreja como um projeto, a igreja como um propósito definido, claro. E aqui na página de número 16, a gente vai entender que ela é um projeto que manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Então, a igreja revela a presença de Deus, a igreja revela a graça de Deus, e a igreja revela a soberania de Deus, tá? A sabedoria de Deus, aliás, ok? Aqui está o cerne da responsabilidade da igreja, manifestar a multiforme sabedoria de Deus. O termo multiforme contrapõe-se em uniforme. Olha lá. Não obstante as leis imutáveis, que Deus jamais transgride, ele é de uma grandeza e profundidade incomensuráveis, inclusive ao criar situações que ao homem parecem absurdas, todavia, sempre com o propósito de amor, de atraí-lo para si, são as supostas esquisitices de Deus. Tá? Então Deus tem sua maneira de revelar sua sabedoria no homem, revelando e mostrando e colocando riquezas, tesouros dentro de vasos de barro, manifestando a sua riqueza, a sua insondável graça, o seu incompreensível amor, e como Deus faz isso através da igreja, e como a igreja desempenha essa função, preservando e mantendo a presença do Espírito Santo no seu interior, pregando a palavra que transforma e que muda pessoas. Então, a igreja tem um propósito específico. Então, percebe que a função da igreja, percebe que a missão da igreja revela também a identidade dessa igreja. Então, uma igreja que está focada no reino, uma igreja que está concentrando forças na tarefa evangelística, missionária, de acolhimento, de atender ao pobre, à viúva, ao necessitado, o órfão, igreja que está envolvido nos trabalhos assistenciais, tanto dentro quanto fora, alcançando o perdido mediante a mensagem do Evangelho, essa igreja está revelando a essência de Deus. Como é que Deus é visto dentro das igrejas? Como é que a igreja revela a Deus? Não é pelo barulho, não é pela sua sabedoria, não é pelo seu corpo de obreiros, não é pela sua habilidade, não é pela suntuosidade do local, não é pela sua capacidade em fazer mega eventos e reunir milhões de pessoas no entorno do mundo. Não, a igreja, ela não está na terra em busca de popularidade. A igreja visa manifestar graça, amor e sabedoria de Deus. A igreja é um mistério de Deus com uma missão. E quando ela falha nessa missão, ela perde a essência e perde a identidade. Uma igreja que não está concentrada na missão de evangelização, de discipulado, de comprometimento com aqueles domésticos da fé e os que estão lá fora, mediante a mensagem restauradora do Evangelho da Graça, é uma igreja que está perdendo sua identidade. Ela pode ser tudo, pode ser um clube de amigos, pode ser uma instituição de caridade, ela pode ser uma instituição filantrópica sem meios e sem fins lucrativos, mas ela nunca será igreja. A igreja está envolvida com Cristo e sua obra. A igreja precisa revelar a presença de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus e a sabedoria de Deus. E quando a igreja ela peca nessa missão e nessa função, ela se descaracteriza-se, ela perde a sua identidade. Então, uma igreja essencial, poderosa, intensa, ela manifesta a Cristo, ok? É importante nós entendermos isso, isso faz parte de sua missão, faz parte de sua essência, e quando a igreja fica envolvida, ensimesmada, apenas em crescer numericamente, apenas em abastecer os seus membros com recursos financeiros, com uma conta bancária significativa, com carros luxuosos, com vida financeira material, apenas quando a igreja ela é focada nas coisas deste mundo, é uma igreja que se descaracteriza, é uma igreja que perde a essência e perde a identidade. Ela perdeu o quadripé de sua missão. A igreja, para ser igreja, tem que estar firmada nesse quadripé, que é um projeto revelador, revela a presença de Deus, revela o amor de Deus, revela a graça de Deus e revela a sabedoria de Deus.
Quando ela peca em um destes 4 pilares, ela corre um sério risco de ser apenas um clube de amigos e não uma igreja, uma eclésia, aquela que foi resgatada para manifestar a pessoa de Cristo Jesus, ok? Então, vamos entender também, a igreja em si é um projeto, a igreja também é um elemento que possui fundamentos, tá? Então, a igreja, ela é um mistério de Deus, ela é um projeto de Deus que se originou na eternidade, mas a igreja também possui os seus fundamentos. E a pergunta que não quero calar: quais são os principais fundamentos desta igreja? Página 17. A igreja e seu fundamento. Como projeto de Deus, já não esqueçam isso, anote aí, a igreja é um projeto, ok? A igreja é um projeto de Deus. Dentro desse projeto, a igreja, o ápice desse projeto, ele se dá quando ela conclui, quando ela cumpre o quadripé de sua missão, que é revelar Deus e sua presença, Deus e seu amor, Deus e sua graça e Deus e sua sabedoria. Com o projeto de Deus que veio à existência mediante a encarnação de Cristo, nunca esqueça de estabelecer essa conexão, tá? Igreja com tanto a encarnação como a obra expiatória de Cristo, porque só a partir daí se tem igreja. Não existe igreja sem Cristo. Cristo, ele é o autor, Cristo, ele é aquele que atrai para si pessoas, e é essas pessoas que estão em torno de Cristo é que nós denominamos de igreja. Só é possível ter igreja se tem Cristo. Onde Cristo não está, não tem igreja. Tem tudo, menos igreja. A igreja é retratada na Bíblia como uma obra em edificação. Esse rico simbolismo aponta para a necessidade de um fundamento, sem o qual nenhuma construção é capaz de ser erguida em condição de se manter de pé ou suportar a ação do tempo e suas estruturas. Olha que riqueza de comparativo de igreja. A igreja é comparada a um edifício que está em construção. A igreja é comparada a esse, como podemos dizer, conglomerado, né, de alvenaria, de blocos, que precisam necessariamente estar fundamentado em algo, que um é sobreposto sobre o outro, não dando a ideia de um ser maior do que o outro, mas um é que apoia o outro. O conceito de edifício alimenta a ideia de unidade, alimenta a ideia de proximidade, de comunhão, koinonia, de estar juntos, alimenta a ideia de que precisa estar construído em uma base sólida, não uma base frágil, né? É como se fosse a casa construída sobre um alicerce duradouro, concreto, e não construída sobre uma areia, como os evangelhos vão nos apontar. Há uma diferença entre uma casa construída na rocha e uma casa construída na areia. Então essa igreja possui alguns fundamentos. A mídia, vez em outra, veicula notícias de prédios que ruíram por terem fracos alicerces, estruturas inadequadas. Não tivesse a igreja um fundamento inabalável, teria também o mesmo fim, pois os fortes ventos das tempestades sempre sopraram contra ela, e esses serão cada vez maiores e mais violentos à medida que se aproxima o fim dos tempos. Então, percebe que esta igreja ela possui um fundamento, e esse fundamento é Cristo. Cristo faz uma pergunta muito séria na cidade de Cesareia, uma cidade extremamente politeísta, que adorava outros deuses e divindades, uma cidade marcada por templos imensos e suntuosos, e é nessa cidade que Jesus faz uma pergunta extremamente intrigante, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas, e então Pedro aparece com a icônica resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, percebe que quando Cristo ele reconhece a resposta de Pedro, logo Cristo faz uma declaração extremamente importante. Jesus respondendo vai dizer assim: bem-aventurado és tu, Pedro, página 18, Simão Bajonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então percebe que a igreja está firmada em um firme fundamento, logo dá-nos essa ideia de que a igreja é um edifício inacabado. A igreja está em processo de edificação. A igreja precisa estar irmanada. Por isso que o conceito de igreja é unidade.
Não se tem uma igreja isolada de uma única pessoa. Uma pessoa não é igreja. Você é igreja a partir do momento que você está irmanado a alguém. Você está junto com alguém. Aí sim constitui igreja. Quando eu estou em um corpo, inserido dentro de um corpo, eu estou dentro de uma comunidade. Ali eu faço parte de igreja. Quando eu saio dali, eu não sou igreja, eu sou membro. E as pessoas costumam sair da igreja, não congregar em suas igrejas, não ter igreja para congregar. Diz, eu sou igreja, você é membro. E o membro precisa estar em plena atividade, em koinonia, comunhão, participatividade com outros membros. Aí se tem igreja, aí se tem um corpo. Um membro isolado é só um membro e corre o risco sério de ser, como podemos dizer assim, apodrecido. Um membro distante do corpo, ele apodrece, porque a vida, a essência, as vitaminas, elas emanam dentro do corpo. Uma vez que você está fora do corpo, membro fora do corpo é amputação. É um membro amputado que vai ficar podre, porque ele não absorve a seiva, a essência da vida, das vitaminas, todos os elementos bioquímicos que ele precisa. Então, sozinho, ninguém é igreja. Sozinho é membro. Tá? E membro sozinho, dissipado, dissociado desse ambiente de koinonia, de comunhão, de ajuntamento, corre um sério risco de ser amputado. Tá? Então a igreja ela é fundamento, a igreja ela tem um fundamento e esse fundamento é Cristo. Então, vamos entender aqui, tá? Após essa pergunta que Cristo faz, intrigante, Cristo ele pergunta quem os homens dizem, né? Ser o filho do homem lá fora. Depois Cristo faz questão de entender. Lá fora eles têm uma concepção, e aqui dentro? Vocês dizem o que ser o filho do homem? Então percebe, irmãos, essa questão ela é muito interessante. Cristo ele quer saber, e ele pergunta aos discípulos, como é que o mundo vê a pessoa de Cristo? E ele pergunta para aqueles que fazem parte inicialmente de uma igreja. Os discípulos inicialmente vivendo em coinonia, em comunhão, é um prelúdio de uma igreja. Tá? Então ele olha para fora e pergunta, como é que se vê lá fora? Percebe que a visão lá fora, ela nunca é tão clara, ela nunca é tão objetiva como quem vê aqui dentro. Porque quem está dentro do corpo desfruta de uma comunhão diferente, desfruta de uma vivência diferente e atinge níveis intensos e mais profundos de revelação. Quem está lá fora não. Então quem está lá fora ainda tem uma visão meio turva a respeito de quem ele é. Mas dentro da comunhão não pode haver dúvida sobre quem ele é. E é isso que Pedro, de uma forma brilhante e poderosa, revela quem é Cristo. É uma das revelações mais intensas, é uma das confissões mais cristológicas do Novo Testamento que Pedro faz. A sua confissão aqui, ela é forte, ela é intensa, ela é teológica, ela é abrangente, ela é rica, ela é augusta, ela é pomposa e que mostra Cristo em seu caráter, em sua essência. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá? Então, essa declaração de Pedro, ela é conclusiva, ela é forte, ela é intensa, ela mostra que esta igreja ela é imbatível quando ela tem Cristo em sua essência, porque Cristo é o fundamento, então ela não rui, ela não sofre, ela sofre os ataques, as oposições, mas ela não vai às ondas turvas da derrota. Ela sempre permanece vitoriosa, porque Cristo venceu na cruz do Calvário para delegar a essa igreja poder e autoridade também para vencer todo o mal. Tá? Então a igreja ela é forte, a igreja ela é pujante, a igreja ela é vitoriosa na vitória de Cristo. Cristo a torna a igreja vitoriosa. A igreja não tem vitória em si mesma. A igreja sem Cristo, primeiramente, sem Cristo não há igreja. Tá? Cristo é a essência e é a razão da existência da igreja. E além dele ser a razão da existência da igreja, ele também é o fundamento dessa igreja. Uma igreja firmada, fundada em Cristo, certamente é uma igreja que tende a lograr êxito em sua jornada, em sua tarefa de missão, evangelização e proclamação da palavra de Deus. Ok?
Cristo, o fundamento inamovível da igreja. Uma regra áurea de interpretação bíblica determina que não se pode interpretar o texto isoladamente, sem levar em consideração o contexto. O livro de Atos dos Apóstolos, que narra os primeiros passos da igreja, em nenhum momento deixa transparecer a ideia de que Pedro é fundamento da igreja. Que ele discorra desse tipo de interpretação. A igreja católica fundamenta, crê, ela postula a ideia teológica de que Pedro é o fundamento da igreja. Pedro, por isso que ela constitui Pedro como o primeiro papa. Pedro não é o fundamento da igreja. A confissão de Pedro é que é o fundamento da igreja. E qual foi a confissão de Pedro? A confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta confissão que você fez, é que a igreja está afirmada. A igreja nunca esteve firmada na teologia de Pedro, a igreja nunca esteve na pessoa de Pedro, na história de Pedro. Pedro foi um grande evangelista de Deus, um discípulo exemplar, coluna da igreja de Jerusalém, uma figura central do evangelho de Cristo, principalmente em seus primeiros anos, difundido ali na cidade de Jerusalém, mas Pedro nunca foi, na essência da palavra, poderíamos assim dizer, embora fosse uma pedra importante desse fundamento. Os apóstolos são pedras importantes nesse fundamento, nesse edifício chamado igreja. Tá? Os apóstolos, eles ocupam uma posição significativa, importantes, tá? Na história, no desenvolvimento, na teologia desta igreja, mas nunca podemos dizer que a igreja foi firmada em Pedro como pedra. A igreja foi firmada e fundamentada e sempre esteve fundamentada em Cristo. Ok? A igreja acredita, crê na doutrina dos apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos emana do fundamento que é Cristo. Okay? Cristo, então, ele prepara os apóstolos, abaliza os apóstolos para ser coluna e estrutura desta igreja, mas o fundamento central nunca foi Pedro, nem Paulo, nem João, nenhum dos discípulos. Os discípulos são alicerces importantíssimos deste grande edifício, mas o fundamento central é Cristo. Bom, isso precisa ficar muito claro. Vamos entender um pouquinho aqui a respeito da igreja comum, a seu aspecto peregrino. A igreja, ela não ocupa uma posição, uma expectativa única aqui nessa terra. A igreja é peregrina na terra. A essência da igreja, a expectativa da igreja não está circunscrita a este mundo, e ela não possui uma pátria aqui terrena. A igreja possui uma pátria nos céus reservada a todos aqueles que perseveram em oração. Tá? Página 23, já se vão cerca de 2000 anos de peregrinação de igreja no mundo, desde aquele pequeno núcleo em Jerusalém, com apenas 12 discípulos, até os dias de hoje. É uma história de franca vitoriosa expansão. Não obstante as intensas perseguições dos primeiros séculos e tantas outras ao longo do tempo, seja de forma generalizada, seja de forma isolada, em regiões que não se admitiam ou ainda não admitem a ação da igreja em suas fronteiras, ela aí está como permanente desafio às portas do inferno. Então, quando a gente fala de peregrinação, a gente precisa entender que essa igreja ela tem uma peregrinação histórica. Historicamente, essa igreja ela peregrina, ela está em um local onde ela está em missão, em passagem. É por isso que a igreja precisa o tempo todo resgatar sua espiritualidade, seu desejo por Deus, por sua graça, por seu amor, porque a igreja não tem aqui residência fixa. Vamos entender um pouquinho da peregrinação histórica. O que faz a igreja em sua peregrinação histórica? Que papel desempenha no cumprimento da sua missão? Ela atua basicamente em 3 áreas que se interconectam e lhe dão a completude em seu singular propósito. Primeiro, resgatar os pecadores para Cristo. Segundo, torná-los integralmente compromissados com a causa do Evangelho. Terceiro, prepará-los para a mudança definitiva para o céu. Esses são os 3 importantes elementos, as 3 importantes missões, incumbências que essa igreja tem. Resgatar os pecadores para Cristo, torná-los integralmente discípulos de Cristo e, por fim, prepará-los para então ser cidadão dos céus, onde ali eles habitarão eternamente com o Senhor. Tá? Então a igreja ela tem esse processo, é aquilo que eu falei. Uma igreja que não cumpre a sua missão, ela perde sua característica e essência, ela deixa de ser igreja. Pode ser tudo, menos ser igreja.
Quando a gente fala de peregrinação, existe também a chamada peregrinação consciente, que seria o conceito e a ideia de transitoriedade da igreja na terra. Não significa, por outro lado, uma postura alienada e contemplativa, que aguarda apenas a conquista e a recompensa final. O texto de 2 Coríntios 5,3, se todavia estando vestidos não formos achados nus, pode ser compreendido do seguinte ângulo: as vestimentas da salvação de que falou Isaías lá no capítulo 66, representa hoje a garantia da conquista da futura imortalidade. É o mortal absolvido pela vida. Entretanto, a falta de compromisso no presente com as implicações da salvação pode deixar o crente despido e desqualificado para se apresentar diante do Pai e ser revestido da imortalidade. A salvação resgata o homem do mundo, ele assegura a redenção do corpo do pecado, e o salvo aqui, agora, firma um compromisso consciente com o serviço cristão. Enquanto os israelitas, guiados por Moisés, atravessavam o deserto, tendo como centro de culto o tabernáculo, que se movia em direção à terra prometida, lidaram com questões atinentes à peregrinação sem perder de vista pela fé a conquista de Canaã. Não foi uma travessia apenas contemplativa, pois além da espiritualidade representa na liturgia cultual. Houve organização, normas gerais de conduta, alimentação saudável e o acompanhamento da vida cristã no indivíduo em sua integralidade. A igreja segue o mesmo padrão de Israel. A expectativa da chegada do céu é uma força motivadora para que ela exerça hoje a sua espiritualidade no mais alto nível, esteja consciente dos reflexos de sua relevância no mundo através do serviço. Querido, isso aqui é muito importante. A igreja ela não pode viver apenas nesse espectro de contemplação e perder de vista sua noção e suas responsabilidades como igreja. Às vezes a igreja ela fica tão focada no céu que ela se perde no processo de que ela precisa estar pronta para participar deste tão grande ápice que ocorrerá na história da igreja, que será o arrebatamento da igreja, onde a partir daí ela começa a ingressar na sua morada eterna. Então a igreja, ela precisa contemplar a eternidade, algo que é imaterial, o que é material será revestido de imaterialidade, o que é corrupto será revestido de incorruptibilidade, mas enquanto isso não acontece, ela precisa ter a consciência de que ela precisa se preparar, ela precisa estar pronta, ela precisa firmar-se em Cristo, ser de fato, incorporar o conceito e a ideia de discípulo de Cristo, aquele que dissemina o caráter de Cristo, a vontade de Cristo, aquela que está permeada pelo poder de Cristo, absorve a essência de Cristo, mediante o estudo da palavra, mediante o contato com Cristo e através da oração, mediante o estabelecimento de comunhão entre os irmãos. São elementos que nos apontam, que nos evidenciam que de fato nós somos cidadãos dos céus. Acredite que vive tanto nessa expectativa, vou morar no céu, como se fosse algo extremamente futuro, mas ele não se preocupa em viver o céu aqui na terra. Então, o cidadão dos céus tem marcas. A igreja é peregrina, a igreja tem uma peregrinação histórica, a igreja tem uma missão: resgatar os perdidos, levá-los a Cristo mediante um compromisso e um discipulado eficiente, para que através desse discipulado o caráter dessas pessoas que outrora estavam nas trevas passam a ser luz, passam a ter a essência de Cristo em suas vidas, e a partir daí buscam, elas visualizam a eternidade. Essa é a missão da igreja. Esse é o seu aspecto de peregrinação histórica. Mas ela precisa ser consciente de que o céu é uma realidade futura, mas precisa ser uma realidade presente também. Tem crente que vive todo errado, todo torto, todo bagunçado, descompromisso com o irmão, descompromisso com a doutrina, descompromisso com a igreja que congrega, é leviano, é falso, é caluniador, não traz as marcas de Cristo e vive dizendo: vou para o céu. O céu, os cidadãos do céu têm características aqui na terra. Tá? Então o cidadão dos céus, ele precisa visualizar, olhar para Cristo, para a sua essência, mas ela precisa se ver, se perceber como alguém que possui a Cristo aqui na terra. Diante disso posto, vamos colocar aqui, já caminhando para o nosso término, trabalhando duas posições equivocadas, lá na página 27, que diz assim: infelizmente a falta de equilíbrio quanto à visão de sua missão integral gerou, na história eclesiástica recente, duas posições antagônicas. Quais são? Uma restringiu o evangelho apenas a questões da alma e esqueceu-se de que o homem ainda vive no mundo. Tá? É aquelas igrejas que aguçam, que despertam, que apontam, que evidenciam muitos dos aspectos espirituais.
E por conta disso, muitas das vezes a igreja se enclausurou em inúmeros, como podemos dizer aqui, castelos. A igreja ela se fechou, se amoldou em monastérios, ela estabeleceu um limite de acesso à Bíblia Sagrada. Todo homem já não tinha acesso à Bíblia Sagrada, principalmente no período da Idade Média, onde o catolicismo ele é predominante como religião oficial praticamente de todo o Império Romano. Isso faz com que esse catolicismo mais institucionalizado perde sua força e sua essência como igreja de Cristo. Ela se isola das pessoas, elas se isolam da grande comunhão, elas se isolam da grande comunidade. A Bíblia está disponível apenas em um único idioma, onde os leigos não têm acesso. Então a igreja focou muito nesse aspecto desse aspecto da espiritualidade, distanciou-se do seu plano de sua missão. Tá? Quis ser muito espiritual e perdeu a sua essência. Tá? Agora existe um outro problema. A outra resvalou para o outro extremo e produziu o chamado evangelho social, em que predomina apenas a preocupação com as injustiças, a pobreza, a opressão, os desequilíbrios sociais, sem que isso seja parte plena de espiritualidade. Ou seja, a igreja trilha e trilhou e trilha recentemente, hoje talvez não com uma intensidade tão grande, mas duas grandes realidades. Ela buscou separar-se do mundo, ser extremamente espiritual, criando, fundamentando os monastérios, e isso acontece nos dias de hoje. Tem crentes que vivem numa redoma, num monastério espiritual. Ele é o melhor de todos, ele se separa das pessoas, você precisa se separar do pecado, não das pessoas. As pessoas eles se tornam evangélicos, eles perdem seus contatos, ele não se aproxima, não aponta Cristo para as pessoas porque ele se sente muito bom, ele se sente muito espiritual para estar com pessoas, para estar com os pecadores. Então ele se isola completamente a ponto de Cristo não ser visto nele, porque ele está envolto numa religiosidade que Cristo não é percebido lá. Por outro lado, tem igrejas que desconectaram com a essência e a importância da espiritualidade e trabalharam um evangelho mais social, de causas humanitárias, em trabalho ostensivo em prol das classes minoritárias, e se tornou um evangelho mais social. Então nós temos, por um lado, os ultra espirituais e, por outro lado, aqueles ultra sociais, e a igreja perde sua essência. A igreja precisa manter o equilíbrio, a igreja precisa ser espiritual, a igreja precisa dissociar-se